compartilhar uma última coisa com vocês, Diga. que foi bem interessante. Para encerrar falando sobre a conexão com o Espírito Santo, né? Como que às vezes vem aí as mensagens e como que essas limpezas, como que os milagres às vezes podem acontecer. Do mês passado para cá eu tenho recebido algumas multas, né? E eu fico, quando algumas coisas ruins, quando coisa ruim acontece comigo, eu tento prestar atenção na minha sensação interna. O que é que eu estou emitindo que está gerando o cenário que eu estou vivendo. E aí, por incrível que pareça, acho que ontem eu recebi uma outra multa. E aí eu fiquei meditando, né, sobre aquilo. Falei, meu Deus, qual é a sensação interna, a minha sensação interna, que está gerando, que está refletindo dessa forma? Qual é o aprendizado, né? E eu perguntei para o Espírito Santo. Isso foi muito à noite ontem, assim. Eu fui treinar e eu ainda não tinha a resposta. De repente, algo veio assim muito claro na minha mente. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Pela fala da Eliana de ser um buscador de si mesmo, né? Que a importância de você às vezes estar conectado ali, de você conhecer como é que as mensagens chegam para você, como é que você se descobre. E aí ontem veio claramente para mim uma voz, né? Na verdade não é uma voz, é uma sensação que fez com que eu percebesse assim. Essa sensação me disse: isso está acontecendo porque você está com a sua energia conectada na escassez. Aí eu fiquei perguntando, mas escassez do quê? Né? Qual é a escassez? Como assim? E aí eu recebi novamente um direcionamento. Saia do medo da falta. Não vai lhe faltar nada. Se a sua mente estiver conectada, né? Se você sabe de onde você veio, você sabe que tem um Deus que te guia e olha para você. Então, você só precisa escolher diferente. Saia do medo da falta. E isso foi uma coisa que foi tão clara para mim que parece que nesse momento mudou a minha sensação interna. Aquela sensação, tipo, não era consciente, era uma sensação inconsciente, tipo, como se fosse uma angústia de que se eu tenho que fazer alguma coisa, uma sensação que eu tivesse que fazer alguma coisa, e essa sensação de que eu tenho que fazer algo estava gerando uma sensação, um medo, uma sensação de escassez. E com isso, a minha própria vibração estava me conectando com situações que mostravam essa escassez para mim, que a escassez é real. Então, o que eu comecei a praticar a partir de hoje, né? E assim, para concluir, olha como é fato isso. Todas as vezes que eu parava na Zona Azul, eu colocava 30 minutos. Eu falava, vou colocar 30 minutos, porque depois, se a mulher passar e ela não vê, eu vou ganhar mais um tempinho. Então, sabe quando vem esse download e mostra tudo o que você estava fazendo que era escassez? Era assim, tipo... Aí hoje, quando eu fui parar no mesmo lugar, essa voz veio e fez assim, mesmo que você não vá usar 1 hora, coloque 1 hora. Você não tem que se preocupar com isso. Você vem de um lugar de abundância, você não tem que se preocupar com a falta. A minha mente estava tão na falta que eu estava pensando assim, eu vou colocar só 30 minutos, aí depois se eu for usar mais, eu uso mais. Enfim, eu quis compartilhar isso com vocês, porque às vezes a mensagem vem de um lugar tão simples e a gente não ouve porque a nossa mente está totalmente conectada com a cena e não com a solução da cena. Né? Então eu olhava para a cena e eu ficava, mas meu Deus, por que eu estou recebendo essa multa? Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Lógico que eu mereço. Vamos falar de forma racional. Se eu tivesse chegado lá, colocado 1 hora, né? Não sei como é na cidade de vocês aí, mas aqui tem um estacionamento que você coloca por hora. Se eu não sei o tempo que eu vou ficar, por que eu não coloco mais? Se sobrar, eu tenho de volta, né? Como a minha mente estava na escassez, eu vou colocar menos e depois, se precisar, eu coloco mais. Só que daí eu esquecia. E aí gerou mais gasto para provar a escassez. Que demais. E o que era a minha centelha divina, o Espírito Santo me dizendo, meu filho, acorda, você está fazendo a coisa errada, né? Se conecta com o que você é, com a abundância, se conecta com a fartura. E eu lá me conectando com o ego. Então eu quis compartilhar isso com vocês, porque isso para mim é um exemplo de milagre, né?
porque eu senti que foi um milagre que aconteceu na minha mente. Deu Não, para eu olhar para essa situação de forma tão clara. maravilhoso. Eu acho que foi o fechamento perfeito, Márcio. Que eu acho que já tá, essa conversa estava pedindo isso desde o início, né? O que é qual o conceito de milagre? E é isso que você trouxe, que eu entendo no curso em milagres, é isso mesmo, assim. A proposta é essa. E eu tenho feito como você, eu tenho passado a exercitar também. Quando eu não entendo uma coisa que está acontecendo, pergunto. Dali a pouco vem o entendimento com uma clareza. E é uma coisa que não poderia ser a minha mente lógica, assim, sabe? Senão eu já teria entendido isso, mas não é, vem de um lugar de inspiração. É como se Sim, fosse uma inspiração que cai a ficha realmente, assim. E esse é o milagre. exatamente. Muito legal.